Glória a Deus, já quero declarar boas novas, ótimas notícias sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus. E eu tenho certeza que assim como o anjo Gabriel, enviado por Deus para visitar Zacarias, acredite você, que você, aonde quer que esteja, me acompanhando, em outros países, estados, cidades, independente da sua religião, mas você que tem depositado a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus, o anjo Gabriel também te visitará com boas novas, com boas notícias, que muito, mas muito alegrará o seu coração. Tanto é que a palavra de Deus em Provérbio diz que as boas novas, as boas notícias fortalecem até os ossos. E é verdade, né, ovelhinhas? É tão bom quando recebemos boas notícias. Não é? Traz uma paz para nossa alma, não é verdade? Então eu tenho certeza que você viverá boas notícias vindas da parte de Deus, mediante a sua fé, a sua crença na palavra de Deus. Eu sei que não é fácil para muitos de vocês. Eu sei que tem dias que a sua vontade é desistir. Eu sei que há ovelhinhas que me acompanham agora e a alma dela está aflita, angustiada, amargurada. Porque, ovelhinhas, você tem se deparado com situações que, humanamente falando, é impossível de se resolver aos olhos humanos. E às vezes o mal ele tem tentado fazer você desistir quando você se depara com um cenário que ele insiste em não querer mudar. Não é verdade? E às vezes você diz, meu Deus, a dor que eu sinto na minha alma é tão grande, Senhor. A angústia é tão grande, a dor até no modo de respirar por causa da angústia que eu estou vivendo devido a tantos acontecimentos negativos. Mas em nome do Senhor Jesus, como boca de Deus, eu digo a você, não temas, porque Deus é contigo. Há um louvor que é muito antigo, que eu amo, que é assim, ó. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo, te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com o meu poder. Creia, ovelhinhas, que Deus é contigo nesse vale, nesse deserto, nessa cova, nesta tempestade, nesse momento de distanciamento da pessoa amada, nesse momento de dívida, nesse momento de enfermidade. Deus é contigo para te ajudar, para te fortalecer, e as boas notícias que você receberá vai fortalecer os seus ossos, vai trazer cura, libertação para você. Quem toma posse, em nome do Senhor Jesus, diga eu creio, pastor João, e tomo posse dessa palavra para a minha vida. Glória a Deus. Então vamos com um testemunho e daqui a pouco com a linda revelação. Uma ótima noite, um cheiro no coração de todos e todos que pararam agora. Vamos entrando glorificando a Deus, vamos entrando se inscrevendo, vamos entrando apertando um like, o joinha. E depois acabar a live, compartilha nos seus status do WhatsApp. Seja um canal de bênção para abençoar também outras vidas. Amém? Vamos lá com um testemunho de fé e de ótimas notícias. Eu encontrei o senhor através do Instagram. Amém. E eu entrei na campanha, o senhor me mandou o link, eu entrei no grupo e eu comecei a acompanhar a campanha. Eu sei que eu participei muito pouco, mas a minha fé era muito grande. E iam fazer 2 meses hoje que eu e meu marido estavam separados, que ele saiu de casa. E eu entrei na campanha com muita fé. Glória e no dia que eu entrei na campanha, Deus falou fortemente no meu coração aqui na minha casa, só estava eu comecei a orar.
Eu comecei a fazer o jejum naquele dia, do meu jeito, sem intercessão de ninguém, né? Falando para mim como fazer o jejum, mas eu estava fazendo o jejum com muita sinceridade. Estava entregando realmente a minha vida, a vida da minha família, nas mãos do Senhor. Amém. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu marido me mandou uma mensagem falando que a gente ia voltar, que ele está voltando para casa e que ia ficar tudo bem. Deus é então, eu estou passando para deixar meu testemunho, pastor, para falar para aquelas mulheres, para aquelas irmãs, para aqueles irmãos que muitas das vezes se encontram desacreditados na fé, perdido no meio do caminho. Por mais difícil que seja a situação, não desista de lutar, não desista de orar pela sua família. Família é um projeto de Deus. E eu agradeço muito, pastor. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui nesse grupo e pedir para que Deus realize o desejo do coração de cada uma dessas pessoas que se encontra aqui. Pastor, fica aqui a minha gratidão, fica aqui o meu pedido a Deus que abençoe a vida do senhor e da sua família. Boa noite, pastor. Amém. Deus abençoe muito. Boa noite. Amém. Olha aí, né? Boas notícias. E eu declaro exatamente boas notícias em todas as áreas da sua vida. Diga, eu creio. Então declare ao mundo espiritual falando, escrevendo o seu nome e diga, eu vou receber a visita do anjo Gabriel esta semana com boas notícias. Glória a Deus. Vamos com a palavra. Pega a sua Bíblia, abra em nome de Jesus em Lucas, do capítulo 1, em nome de Jesus. E lembrando a vocês, ovelhinhas, é muito importante, mas é muito importante você entrar no grupo. Esse grupo é fechado, porque o WhatsApp, olha, tá uma guerra. Bloqueia o número, desbloqueia, as mensagens apagam, uma guerra. E no grupo, eu posso enviar o link por outro número, que eu coloquei como administrador, entendeu? Então assim, eu não tenho como ficar distante de vocês. Então o grupo hoje está sendo muito abençoado e muito seguro. Então você que quer estar mais perto do seu pastor João, porque qualquer coisa que acontecer com o número que você tem, de ser bloqueado, e você não ter acesso a mim, pelo grupo eu posso te enviar outro número para você me chamar. Então veja a importância de você entrar no grupo. E esse grupo é fechado. Então se você não recebeu o convite para entrar nesse grupo, me chame e diga, pastor, eu quero entrar nesse grupo, em nome de Jesus. Tá bom? E eu vou te enviar o convite, tá certo? Aí você entra e fica lá, receber um link, porque esse grupo é só para você receber o link da campanha, tá bom? Em nome de Jesus. Porque teve um número meu que foi bloqueado, o principal ficou 2 meses bloqueado. Aí muita gente dispersou. Se tivesse no grupo, ou tivesse antes, eu tivesse essa ideia de ter feito o grupo, né, as pessoas não tinham ficado dispersas. Você entende? Então vamos ajudar o pastor João e estar mais perto um do outro, né, em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, do versículo 28. Essa palavra é para mim, tá? E é para você hoje. E entrando o anjo, aonde ela estava, né, Maria, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ovelhinhas amadas, Deus está aqui me usando para falar para você. Alegra-te. Eu sei que o momento de muitos de vocês não está sendo fácil. Muitas vezes você dorme desejando não acordar. Você dorme com um aperto, uma dor no seu peito. E você acorda e quando acorda, com aquela aflição, aquela sensação ruim de agonia. E você às vezes diz, meu Deus, eu não tô suportando. Eu digo a você uma coisa, Deus é contigo, favorecida. Favorecida é alguém que Deus escolheu para abençoar. E Deus te escolheu para te abençoar. Você pode falar, mas pastor João, eu não sou digna, eu não sou digno. Quem é digno? Mas a misericórdia, a compaixão, o amor desse Deus maravilhoso, Ele tem nos alcançado todos os dias. Então por isso, seja o momento difícil que você esteja passando, se você me vê como profeta, como homem de Deus para te abençoar, eu te digo, alegra-te, favorecida.
Alegra-te, porque Deus te escolheu. Como está aqui escrito na palavra de Deus. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Deus é contigo, ovelhinha. Não duvide. Não duvide, você pode estar no meio de um furacão. Mas as boas notícias vão chegar até você aí, nesse momento difícil da sua vida. E diz, aí você pula, aí diz no versículo 31, e eis que, o anjo falando, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então veja que tudo há um propósito. Tudo há um propósito. São situações que a gente às vezes não entendemos como Maria. Como que Maria ia engravidar se ela tinha, né, o seu amado, mas ela não tinha contato íntimo, né, com ele. Mas ali havia um propósito de Deus sobre a vida dela. Se me compreende? Então, como as boas notícias vai chegar, da onde ela chegará, é com Deus. De que forma você vai receber essas boas notícias, é com Deus. O que você tem que simplesmente acreditar é na palavra de Deus e permitir Deus te conduzir ao pasto verdejante em nome do Senhor Jesus. Porque um tempo de abundância, um tempo de boas novas, você viverá, acredite nisso. Tanto é que a Bíblia diz assim no versículo 35, estou pulando porque é muito longo o texto. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ó Deus poderoso. E eu creio muito, ovelhinhas. Eu creio muito na palavra de Deus quando a gente recorre a Ele, quando a gente busca Ele. Porque o único que tem poder de convencer a pessoa que a gente tem orado, o único que tem poder de mudar qualquer cenário é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, quando o anjo disse para Maria que o Espírito do Senhor, né, descerá sobre ti e te envolverá, então, em nome do Senhor Jesus, eu me agarro a essa palavra porque o Espírito Santo, mediante a sua fé, olha, ele se apossa daquele homem que você quer receber boas notícias, que você quer que ele se posicione. O Espírito Santo se apossará daquele filho que tem te dado muito trabalho e converterá ele, mudará ele como da água para o vinho. Você recebe? O Espírito Santo descerá sobre o juiz, a juíza que está à frente de um processo, de um benefício, de uma causa e o convencerá a assinar a documentação favorável a você. O Espírito Santo descerá em quem for preciso para que você venha a ser favorecida, para que você venha a ser favorecido, para que boas novas, para que boas notícias cheguem até você. Toma posse. O Espírito Santo descerá sobre a sua vida, curando você, abrindo os seus caminhos na vida financeira, na sua saúde. O Espírito Santo descerá sobre ti, removendo todo o espírito de depressão, de ansiedade, de crise, de pânico, de tristeza. Receba em nome de Jesus. E o Espírito Santo descendo, ele fará a obra que é preciso ser feita para que assim as boas notícias ela chegue até nós. Você recebe em nome de Jesus essa palavra para o seu coração e diz no versículo 36, aí o anjo completou e disse, pelas dificuldades, né, que Maria estava passando, por ela não ter contato com nenhum, mas a obra de Deus seria perfeita, independente de qualquer coisa. Aí diz, no versículo 36, e Isabel, o anjo falando, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice.
sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Para aquela que dizia ser estéril. Já na sua velhice, você está grávida no 6º mês, de 6º mês. Porque para Deus, o anjo concluiu, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Oh Deus poderoso, eu me agarro a essa palavra de hoje para a minha vida, para abençoar a minha semana em nome de Jesus. Deus manda te dizer que assim como foi com Maria, com Isabel, assim será com você. A visita do anjo, o anjo Gabriel visitou Isabel, primeiramente, depois o mesmo anjo visitou Maria, e esse mesmo anjo te visitará. Então, que essa palavra, pelo Espírito Santo, quer dizer, é que assim como Isabel, na sua velhice, já estava grávida de 6 meses, e o anjo concluiu que para Deus não haverá impossíveis, então entenda o seguinte, que você verá milagres acontecer, que você verá boas notícias e você ouvirá boas notícias chegar até você de situações que eram irreversíveis o quadro de serem mudado. Então entenda o seguinte, que você viverá o impossível na sua vida a partir de hoje, mediante as boas novas, as boas notícias que chegará até você. Toma posse dessa palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, pastor João, e tomo posse dessa palavra porque eu sei que foi de Deus para mim. Glória a Deus. Vamos orar então, ovelhinhas? Deus, nesta palavra, falou com você hoje. Te abençoou. Escreva aqui, pastor João, que palavra abençoada, como Deus me fortaleceu nessa palavra. Glória a Deus. Então vamos orar? Vamos clamar esse Jesus maravilhoso. Os sobrenomes vão me enviando, tá? Para que eu possa colocar na campanha. Se você não enviou ainda, pode enviar para o seu pastor João, tá bom? Vamos lá. Batista, sentimental e financeiro. Vieira, sentimental, saúde. Freitas, sentimental. Conceição, sentimental. Ferreira, sentimental, saúde. Nobres, sentimental e financeiro. Martins, saúde e sentimental. Rodrigues, sentimental. Dias, sentimental. Souza, sentimental. Soares, sentimental. Da Silva, sentimental e financeiro. Alguns só, depois eu vou lendo, né? Durante a campanha, são bastante, tá? Vamos clamar esse Jesus maravilhoso. E ovelhinhas, eu queria fazer com vocês hoje um desafio para esta semana. Amanhã eu preciso cumprir com um grande compromisso da construção da igreja. Eu preciso pagar um cheque que eu dei o mês passado para a compra de cimento, de areia, e esse cheque ele não pode voltar porque é o da igreja. E é um cheque de 5.500. E eu precisava de um socorro, mas um socorro mesmo. Então, se você ainda não dizimou, dizima entre hoje e amanhã. Faz esse voto com Deus, Senhor. Eu vou separar o meu dízimo para ajudar o pastor João nesse compromisso. Porque é para a obra de Deus. Gostaria entre vocês agora, em nome de Jesus, que esse Jesus maravilhoso levantasse 50 ovelhinhas que vão fazer agora uma oferta de R$41 ou mais, ou 50, ou 100. Coloca no seu coração, preciso realmente que você tome posse desta palavra que eu vou liberar agora, porque você vai lançar sua semente nesta palavra entre hoje e amanhã. E esse socorro que você vai trazer para a obra de Deus, você viverá também um socorro de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você que levante a sua mão e você que vai fazer essa semente agora, entre hoje e amanhã. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu declaro e profetizo que o Senhor seja o socorro bem presente desse teu filho, dessa tua filha, meu Deus, que tem socorrido essa obra com tanto amor, com tanto carinho, como diz a tua palavra, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da aflição, na hora
da dor, do desespero. E que nesse momento, que esse teu filho lança essa semente, meu Pai, mediante a essa palavra, o socorro não só chega até essa obra, mas também até os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, como que eu faço para fazer essa oferta agora? Agora ou amanhã já. Vou deixar aqui o Pix, que é o da igreja, você pega, me chama no WhatsApp, que eu envio para você. Amém? Vamos clamar a esse Jesus maravilhoso? Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, com toda a minha fé, porque o Senhor sabe o amor que eu tenho por Ti, o amor que eu tenho pelos Teus filhos, por essas ovelhinhas que têm passado por tantas lutas, Pai. Têm sentido dores na alma, a angústia, uma aflição, uma tristeza, por causa de tantos acontecimentos. A pessoa amada distante, fria, muitos passando por um processo de separação, muitos passando por uma situação relacionada a um filho desempregado, doente, com depressão, muitos passando por situações difíceis na sua vida financeira e não sabe mais aonde bater, porque a dívida, as contas está todo dia batendo em sua porta, os credores. Muitos, meu Pai, doentes, à mercê de remédios, são tantos que têm sofrido, meu Deus. São tantos que às vezes, quando estão sozinhos, meu Deus, estão chorando, pedindo ajuda ao Senhor. Oh, Pai, ajuda eles, Senhor. Ajuda esses teus filhos. Ajuda essa tua filha que já não sabe mais o que pedir, já não sabe mais aonde bater, Senhor. Ajuda esse teu filho que tem clamado a Ti de dia e de noite, mediante as lágrimas, mediante a dor que tem sentido, e às vezes acha que não vai suportar, Senhor. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quantos estão comigo em oração, Senhor, e estão aguentando mais, estão sobrecarregados, Senhor, sobrecarregados de tantos compromissos, de tantas cobranças, de tantos acontecimentos, tantas responsabilidades, meu Deus. Às vezes muitos deles acham que é melhor parar, mas o Senhor tem sustentado eles. O Senhor tem animado eles mediante a esta palavra como a de hoje. Então eu suplico a Ti, meu Deus, que a Tua compaixão, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua graça, meu Deus, alcance esse onde quer que esteja em oração comigo nesse momento, Pai. Ovelhinhas que pedem ao Senhor que o Senhor cuide, que o Senhor ajude, que o Senhor faça chegar boas notícias. Então faz chegar a visita desse anjo, o anjo Gabriel até eles, até cada um de nós, meu Deus. Como chegou até Maria, até Isabel, como o Senhor vingou a Davi, dando vitória a ele sobre os seus inimigos. Então vinga cada um de nós, Senhor. Não é fazendo mal, não, porque o Senhor não faz o mal para ninguém, mas é nos honrando, é nos abençoando, é nos exaltando, é fazendo as boas notícias chegarem até cada um de nós, até esses teus filhos, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti e apresento os nomes e os sobrenomes e os pedidos de todos que têm me enviado. Faz cada um deles receber essas boas notícias, como o Senhor disse mediante ao anjo, para o anjo e para Maria. Meu Deus, o anjo, pela autoridade do Senhor e pela unção do Senhor, o anjo disse: alegra-te, favorecida. E a partir de hoje, nós vamos nos alegrar, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco e nos dará a vitória, meu Deus, em tudo que fizermos, para a glória do Teu santo nome. Eu declaro boas notícias sobre a vida de todos os Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço, levanta, Pai, toca no coração desse empresário,
desse dizimista ofertante para socorrer essa obra. Eu declaro que o socorro do Senhor chegue até eles também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, ovelhinhas. Deus é maravilhoso. Deus não desampara aqueles que recorrem a Ele. E tenha certeza que você está amparada por esse Jesus maravilhoso, independente da sua religião. Amém? Amanhã quero você comigo às 21 horas. Essa campanha começou muito abençoada, vai ser forte como a de hoje. E espero por vocês, tá? Um ótimo descanso, um cheiro no seu coração. E antes de sair, aperte o like e compartilhe nos seus status essa mensagem, essa oração de hoje. Que Deus te abençoe.